A Revolução Russa aconteceu no período entre guerras mundiais. E nesse momento era um país agrário, em que o clero e a nobreza eram os grandes latifundiários do país. A nobreza, através de capatazes agrícolas denominados boiardos, e o clero exploravam os mujiques, que por sua vez eram camponeses submetidos a trabalhos forçados. Mesmo sendo um país agrário, a Rússia possuía 3 grandes centros urbanos, como Kiev, Moscou e São Petersburgo. Antes da Revolução, reinava o antigo regime, executado pelo czarismo russo, que nesse instante era a dinastia Romanov, que era representada por Nicolau II. Nesse momento, a Rússia possuía 3 partidos políticos: o Partido Menchevique, ou dos marxistas ortodoxos, que defendia primeiro a Revolução Burguesa, para que a burguesia explorasse os proletários, e após isso, os proletários se rebelassem e fizessem uma revolução socialista. O Partido Bolchevique, ou dos socialistas radicais, que era representado por Vladimir Ulyanov, o Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin, e defendiam de cara uma revolução socialista, além do Partido Nihilista ou dos anarquistas. Em 1904, houve a Guerra Russo-Nipônica, por causa das estradas de ferro transcaucasiana e transiberiana. Vencida pelo Japão, esta guerra que arrasou a Rússia, e por isso 20.000 trabalhadores se dirigiram para o Palácio de Inverno de Nicolau II, para fazer uma série de manifestações pacíficas em busca de melhores condições de trabalho. Mas Nicolau II, com um espírito autoritário e covarde, ordenou que seus soldados abrissem fogo contra a multidão, causando a morte de milhares de proletários. Este dia ficou conhecido como Domingo Sangrento, que fez com que as manifestações, que antes eram pacíficas, se tornassem violentas, com greves, atentados terroristas e passeatas. Após isso, houve o Manifesto de Outubro, que existia que os direitos civis e políticos dos cidadãos russos ficassem assegurados pelo governo através de sovietes, que eram comitês de trabalho, que não devemos entender como sindicatos, já que estes defendiam a categoria de trabalhadores, enquanto aqueles exigiam uma atuação setorial. Além disso, foi criado o Parlamento Russo, denominado de Duma. Porém, o assassinato de Stolypin serviu de pretexto para Nicolau II fechar a Duma, restabelecendo o absolutismo na Rússia. Entretanto, isso não foi bem visto pelo povo russo, que, pressionando-o, conseguiu que ele restabelecesse a Duma, e os sovietes, que na prática eram órgãos medíocres, que não serviam de nada. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial era desastrosa para o país, inclusive com uma crise econômica marcada pela fome e desemprego. Mas Nicolau II, com sua cabeça dura, não quis retirar a Rússia da guerra, o que fez com que a população russa, liderada pela burguesia, invadisse o palácio e proclamasse a república, fato este conhecido na história como Revolução Burguesa, de fevereiro ou março. Os mencheviques tomaram posse do Palácio de Inverno, acabando com o czarismo e assumindo o governo provisório, o qual seria comandado por Lvov e Alexander Kerensky. O órgão supremo da Rússia se tornava a Duma. A população, nada satisfeita com a Rússia na Primeira Guerra Mundial, já que a região começava a adentrar numa crise, exigia a retirada da Rússia da guerra, mas o governo burguês não deu ouvidos, já que a Primeira Guerra Mundial foi burguesa. Foi uma luta por mercados consumidores. Nas teses de abril, Lenin declarou que os bolcheviques não apoiariam o governo provisório, defendendo o lema "todo o poder aos sovietes". Além disso, Lenin também pregou o princípio paz, terra e pão. Paz significava a retirada da guerra, terra para os camponeses e pão, emprego aos operários.
fundou a Guarda Vermelha, que era formada por operários e camponeses, e era o braço armado do Partido Bolchevique. Lenin fugiu para a Finlândia, já que seria acusado pelo governo provisório de ser um agente a serviço da Alemanha. Na Finlândia, Lenin começou a organizar a revolta armada, onde o soviete enfrentaria o poder. Em 25 de outubro, a Guarda Vermelha tomou de assalto departamentos públicos e invadiu o Palácio de Inverno, derrubando o governo provisório de Kerensky e Lvov. Essa vitória se deu porque eles usaram a estratégia de batalha chamada comunismo de guerra, que consistiu no confisco de toda a produção agrícola e industrial pelo governo russo. Essa estratégia causou muitas revoltas camponesas contra Lenin, fazendo com que ele substituísse o comunismo de guerra pela NEP, onde ocorreu a união dos princípios econômicos socialistas e capitalistas, ou seja, uma política mista. Além dessa reforma, Lenin também criou o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, Lenin morre em 1924, fazendo com que começasse uma disputa sucessória entre Trotsky e Stalin. Trotsky defendia que a Revolução Russa deveria espalhar por todo o mundo para a implantação do socialismo nos outros países. E a Stalin defendia que a Revolução Russa ficasse apenas na Rússia, ou o RSS. No fim, quem venceu essa disputa sucessória pelo poder foi Joseph Stalin, um dos maiores ditadores que o mundo já viu. Seu governo durou de 1925 até 1953. Então, no poder, como sua primeira reforma, mandou substituir a NEP pelos chamados planos quinquenais, pois ele não concordava com a política mista. Ele criou esses planos com o objetivo de implantar dentro da Rússia uma planificação econômica, que ficou sob responsabilidade da Gosplan. Essa planificação econômica se processaria de duas formas: investimento na construção de indústrias pesadas, como metalurgia e siderurgia, e a coletivização da agricultura. E para realizar essa coletivização, tiveram que criar os sovkhozes, granjas estatais ou fazendas, onde a produção seria entregue ao governo para que se distribuísse para a população. E também os kolkhozes, cooperativas de produção, onde os camponeses trabalhariam de forma coletiva para, no final, dividirem entre si. O governo de Joseph Stalin também teve grande destaque por causa de sua ditadura pessoal. Isso gerou uma série de oposições, que rapidamente acabou. Isso se deu por causa dos chamados expurgos, que uma das maneiras de expurgo era o exílio, como aconteceu com Trotsky. Outro tipo era nos campos de concentração, ou campos de trabalho forçados.